35 minutos depois das 10 da manhã avançamos para a revista de imprensa. Hoje é nosso convidado António Raposo Subtil. Ele é um dos 6 candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados. As eleições estão marcadas para dia 29 do próximo mês. Muito bom dia, muito bem-vindo à revista de imprensa. Olhamos então para a escolha que faz e começa com um artigo de opinião de Paulo Saragossa da Mata, que vem no I. Exatamente. Bom, David e Golias. David e Golias é um tema que nos leva a pensar se o cidadão está a ter o serviço que a justiça devia dar, ou seja, se o cidadão tem, para além das garantias, o reconhecimento dos seus direitos quando é atacado ou quando pretende fazer valê-los em tribunal ou em qualquer outro espaço que o legislador reserve para si. E o que acontece, o Dr. Saragossa Mata, que é um prestigiado advogado, vem dizer é que realmente hoje trata tudo um género em vão de escada, se pode prejudicar um cidadão que se vê passado 6 ou 7 anos com uma notificação para pagar uma dívida que nunca existiu, ele próprio não sabe justificar, porque durante um e-mail ele dá aqui uma história que tem a ver sobretudo com a execução do direito, ou com as ações executivas e a forma de cobrança de créditos. E o que nós sabemos hoje é que há um grande número de processos de cobrança de créditos, cujo custo, quer para o exequente, credor, quer para o devedor, é elevadíssimo, que estão a ser deslocalizados esses processos dos tribunais para fora dos tribunais, para instâncias privadas de cobrança desses ditos créditos, com uma afetação, com uma redução dos direitos e garantias. Logo na outra notícia a seguir, eu fiz essa tentativa de ligação, que está no Sol, na página 22, diz centenas de magistrados fora do mapa judiciário, ou seja, centenas de magistrados sem trabalho. E aqui o que nós temos que pensar é o seguinte: então o legislador distribuiu as funções, o legislador organizou os meios e agora está a concluir, e no caso do Sindicato dos Magistrados, está a concluir que eles vão ficar desempregados. Então, se isso acontece, porque é que em tempo, na organização judiciária, não se estabeleceu, enfim, as funções, não se criaram as normas aptas a manter o nível de serviço, ou seja, não aumentando os custos da justiça, levar os cidadãos a ter as garantias constitucionais que lhes estão, enfim, consagradas. E porquê é que eu digo isto? Há vários exemplos. Veja, os inventários, o regime está hoje nos notários, são os notários que fazem. Os despejos, é um balcão administrativo que faz. As execuções já está programado e está para vias. Então está a haver um esvaziamento da função de advogado? De advogado e de juiz. O de advogado sempre intencionalmente, estrategicamente, eu digo nos últimos anos que o poder político teve a ideia, sem advogados é mais fácil, sem advogados isto vai mais rápido, sem advogados não há expedientes. É errado, porque isso é lesivo dos cidadãos, dos interesses dos cidadãos, mas ao mesmo tempo também os juízes estão agora a constatar que ao terem abandonado uma área de intervenção que é deles, o ato jurisdicional é deles, nos inventários, nos despejos, na família, nos divórcios, são coisas fundamentais no contrato social, na relação jurídica, é fundamental. Eles deixaram ir isso, enfim, por aí fora, e agora estão a queixar-se que não têm trabalho ou que vão ficar dispensados. A questão tem que ser tratada, sobretudo, na dimensão do cidadão. O cidadão é o pagador, por via dos impostos e por via das taxas judiciais. E o que nós sabemos é que o cidadão está a pagar mais. E está a ter mais dificuldades de ter o serviço que o Estado deve dar, que é o Estado justiceiro. É o funcionamento do aparelho do Estado na vertente da justiça. Bom, passamos para um outro tema que eu acho que é um tema vital. Leva-nos exatamente vital, no mesmo jornal. Levaria realmente muito tempo e é pena até que não tenham existido mais debates nesta matéria, sobre esta matéria, que tem a ver com a refundação do Estado. Não já o Estado Social, não aquele termo que veio criar algum sentido político na refundação do Estado Social, antes a refundação do Estado, mas na vertente que temos também no Sol. É só virar uma página com o professor de Direito Fausto Quadros a dizer que reformar o Estado não é mais do que despedir funcionários, se bem que é isso que muita oposição, pelo menos no Parlamento, vai dizendo que é o que está a acontecer. Mas não é. E na vertente da Justiça, então, a refundação do Estado é organizar o mapa judiciário, ou seja, o conjunto dos tribunais, a sua especialização, a sua localização, sabe, nas grandes cidades, na periferia, no litoral, enfim, para não desertificar algumas regiões, e, sobretudo, quem faz as funções, quem exerce as funções. E só a seguir é que vem a dispensa das pessoas. Nada disso está a ser feito. E não está a ser feito em nenhuma das áreas do Estado? Eu diria que na área da justiça seguramente não está a ser feito. Admito que em algumas áreas, nomeadamente os institutos públicos, fundações, que alguma coisa tem sido feita. Na estrutura central do Estado, pouca coisa tem sido feita.
com exceção da saúde. E também então, menciono uma notícia... Podemos avançar então já para o público, vamos podemos mostrar avançar. a anulação de concurso para o novo Hospital de Lisboa. É uma notícia que tem desenvolvimentos noutros jornais, que eu chamei aqui para debate por uma razão particular, que é esta. Nós compreendemos, e por isso todos nós, cidadãos, eu estou mais identificado com o sistema de justiça, compreendemos que alguma coisa está a acontecer nos domínios da saúde. Fecha um hospital, abre outro, agora vai haver um grande hospital de um investimento de 600 milhões de euros, é uma coisa importante, vai estar no orçamento essa decisão política de avançar com esse projeto, mas ao mesmo tempo o Ministro vem dizer que é uma pessoa criteriosa, uma pessoa, enfim, que se compreende o que ele diz, vem a explicitar a razão da anulação do concurso. Podemos não aceitar, mas compreendemos. Ele vai dizer isto agora vai ser feito de outra maneira. Bom, então o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que há uma organização de base, eu digo, há um hardware que está a ser mudado, onde depois se aplica a lei do medicamento, onde se vai aplicar a lei relativa às especializações do fim da carreira médica e outras. Nós percebemos que alguma coisa se está a movimentar. Os custos também estão a aumentar, é um facto, as taxas moderadoras, mas percebemos que o Estado não abdicou da função de dar, digamos, os cuidados mínimos primários de saúde e de dar o serviço de saúde aos cidadãos. Já temos mais dúvidas. Há uma estratégia na área da saúde que não encontra noutras áreas. Eu não encontro, para ser sincero, eu não encontro na área da justiça uma estratégia que leve a dizer e a poder concluir um cidadão continua a ter um serviço do Estado no domínio da justiça. E dou exemplos concretos, que já dei ainda há pouco. O inventário hoje está bloqueado. Hoje não há inventários, ou seja, as pessoas morrem, os seus sucessores pretendem fazer uma partilha e os notários já declararam que não vão fazer partilhas pela razão que não concordam com a tabela que o próprio Governo aprovou para eles. Por isso não são obrigados a trabalhar de acordo com o preço que o Governo estabeleceu ou o valor que o Governo... É mau. Então devemos esperar pelo guião da reforma do Estado, o guião da reforma do Estado também está aqui. Estamos a aguardar por ele há alguns meses já, há 8. Hoje, alguma coisa nós podemos dizer quanto a esta matéria, eu diria mesmo que a Ordem dos Advogados também se poderia ter pronunciado em tempo oportuno sobre esta matéria, que tem que haver uma reforma do Estado, todos nós sabemos, austeridade. Os particulares pagam impostos como nunca pagaram, as empresas também. Hoje intenta-se reduzir até, enfim, esse esforço das empresas, poderá melhorar o funcionamento da economia, mas uma coisa nós sabemos, cidadãos, não aguentamos mais. E uma coisa também sabemos, só pode haver redução de custos, não pode haver mais aumento de receita por via dos impostos. Então temos que ir ao Estado, temos que criar a tal refundação do Estado. Temos que identificar onde é que ela está, quais são os elementos. Abdicamos das escolas, dos hospitais, dos tribunais, e então temos que escolher. Não é só o Estado social, é também o Estado funcional, ou seja, também a parte administrativa do Estado tem que ser refeita, tem que ser revista em função deste momento dramático que é esta austeridade crescente. E todos nós temos que participar. A Ordem dos Advogados tem um peso fundamental em dizer assumiremos os custos desta refundação, desta reforma do Estado, limitando os tribunais, limitando isto, aquilo, simplificando os procedimentos administrativos, mas há uma coisa que nós não podemos abdicar. Nós não podemos abdicar dos valores fundamentais que estão na Constituição. Se a Constituição diz que o patrocínio forense é indispensável na Administração da Justiça, nós não podemos deixar que alguns conflitos se resolvam por via de aparelhos administrativos, por via da privatização da Justiça, quer a arbitragem, quer a mediação, o que seja, sem intervenção de garantias em benefício dos cidadãos. Nós, Ordem dos Advogados, não podemos fazer isso. E devíamos contribuir para este debate, infelizmente não estamos a fazer. Não estão a fazer, na sua opinião, vamos só olhar para a reforma do IRC, a reforma do IRC também vai sendo mais ou menos conhecida. Há aqui uma entrevista com António Lobo Xavier, que tem dado a cara por esta... Tem dado a cara, é um advogado brilhantíssimo, é uma pessoa extraordinária e que tem dado a cara, tem alargado o debate e tem permitido uma coisa, que é o confronto entre duas opções. São as pessoas que vão pagar menos, sendo que elas não estão no tecido económico, não desenvolvem, digamos assim, a economia, são unicamente pagadores, enquanto muito beneficiários, em último grau, por via da aplicação que a Receita dos Impostos permite por parte do Estado, ou vamos às empresas, facilitamos as empresas e a ver se desenvolvemos a economia. Ele colocou a questão. Há uma escolha. Há uma escolha política, o debate está aí, acho que é importante também enaltecer e também louvar as pessoas que têm a coragem de o fazer em momentos tão difíceis como hoje. Vamos olhar rapidamente para o último tema que escolhe e tem a ver com um caso que tem apaixonado opiniões públicas, não só a portuguesa, o caso Madeleine McCann, o processo foi reaberto em Portugal. O que é que quer dizer sobre isto?
Como é que acompanha eu tenho pena que perante milhares e milhares de processos de inquérito que estão parados hoje, que não se coloca discussão em torno da razão por que se abriu este processo e se coloca como epígrafe, como tema, como foco, pressões sobre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Eu não acredito nessas pressões, acho que isso não é a razão, acho que valia a pena justificar um bocadinho melhor a abertura deste processo, melhor, mesmo justificar de forma clara. E isso não poderá violar o... Não viola a coisa, não viola. É mais fácil fazer uma notícia de 2 páginas com várias fotografias e com esses pequenos guidelines do que propriamente uma justificação mais clara. Aqui também quer a magistratura, o Ministério Público, até que se calhar a Ordem, poderia dar um contributo técnico para as pessoas perceberem que afinal não é qualquer um que abre um processo. Abre-se quando tem que se abrir um processo ou reabrir um processo, há técnicas, há normas que devem ser respeitadas. Infelizmente aqui nós não temos essa visão, foi uma coisa mais de telenovela, porque nós temos que reconhecer, infelizmente existem milhares de casos de desaparecimentos de crianças e também de adultos. É uma infelicidade, mas nós não podemos julgar que isto é um caso único. Choca-nos a todos, como é óbvio, como pai também, mas, enfim, infelizmente o drama não é maior. infelizmente um caso único. António Raposo Subtil é um dos candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados. Nestes minutos que aqui esteve, referiu-se muitas vezes à Ordem como uma instituição que não está a falar, que não está no seu lugar, que não está a dizer o que deve ser dito. É por isso que se candidata? É por isso que se candidata. Há uma alternativa. É quem se candidata, que todos os outros meus concorrentes, enfim, têm, que é 6 anos de Ordem, são dirigentes da Ordem há 6 anos, e por isso eles se, enfim, candidatando-se e ganhar um deles, são mais 3 em cima de 6, mas de 6 anos em que averbaram derrotas consecutivas. Para os cidadãos e para os advogados. Para os cidadãos, porque os custos da justiça aumentaram. E para os advogados, porque ao nível do processo civil, dos inventários, dos despejos, perderam a sua intervenção. E ao nível do prestígio. Portanto, a Ordem tem perdido influência e prestígio também. E, sobretudo, a Ordem tem desenvolvido uma conflitualidade interna que se projeta no exterior, na relação com o Ministério da Justiça, com as magistraturas, com o Ministério Público, os funcionários, com os agentes de execução, que degradou a sua imagem institucional. Ou seja, hoje não há uma instituição, uma pessoa, que é o bastonário em exercício, e aqueles que com ele também estão nesse exercício de funções. Ou seja, nós, cidadãos, somos prejudicados, e nós, advogados, no caso eu, como advogado dos meus colegas, também somos prejudicados. Ou seja, não há um benefício. Tudo são derrotas consecutivas. E isso é revertível? É revertível porque tem que mudar, quer dizer, não podemos ter um ciclo de 6 mais 3, não podemos ter 9 anos, a Ordem não vai aguentar, os cidadãos não vão aguentar e, sobretudo, o Ministério da Justiça também precisa de interlocutores válidos. Veja que, contrariamente àquilo que se diz, que é que esta Ordem é uma Ordem que grita, mas é uma Ordem que grita perdendo os combates. Se gritasse e ganhasse, muito bem, perdendo. Para além de que é uma Ordem que, ideologicamente, diria, em termos dos valores que defende, é contraditória. Defende a advocacia livre, mas projetou um estatuto para os advogados que incorpora sociedades de advogados detidas por não advogados, até podem ser detidas por advogados expulsos da própria Ordem, por capitalistas. Essas pessoas no futuro podem deter sociedades de advogados que vão comprar os interesses e que vão mercantilizar a profissão até apropriar-se do apoio judiciário, lesando direitos cidadãos. Veja que é algo contraditório, mas que infelizmente não se consegue explicitar, porque não há debates também na televisão sobre estas eleições, infelizmente. Mas nós estamos aí em campo para divulgar. E os advogados vão escolher o seu representante no dia 29 de novembro. Muito obrigada por ter vindo esta manhã à revista de imprensa. É com ela que